se eu te dissesse que nem tudo que você está passando é castigo? Em Jó 5,17 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Aqui, no capítulo 5, ele faz, amigo de Jó, estava exortando Jó. Muitas vezes, as pessoas à sua volta pensam que o que você está passando é castigo por conta de pecado, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes Deus só está te alinhando novamente ao propósito e por isso Ele precisa nos corrigir. Nem tudo é sobre pecado, mas nós sempre tendemos a nos desviar do propósito de Deus de alguma forma. E por isso é necessário que Deus nos realinhe. Às vezes sim, Deus vai nos castigar porque pecamos. Às vezes nós vamos apenas viver a consequência das nossas próprias escolhas. Mas às vezes também o castigo vem em forma de molde. Deus, ele nos corrige, ele não está nos castigando. Está nos corrigindo para que a gente esteja alinhado com o propósito dele. O que acontece muito é que a gente começa a viver de acordo com aquilo que nós gostamos, de acordo com aquilo que nós achamos e paramos muitas vezes de obedecer a Deus. E aí, cada vez que a gente desobedece a Deus, que a gente começa a querer viver de acordo com a nossa vontade, Deus, ele precisa nos realinhar ao propósito dele. E muitas vezes nós vamos errar mesmo. Às vezes nós erramos nos nossos julgamentos. Às vezes nós acreditamos em coisas que não condizem com a verdade de Deus. Muitas vezes eu, por exemplo, desde quando me converti, ouvia pregações, ouvia pessoas falando e reproduzia aquele ensinamento errado. E foi necessário Deus falar comigo: olha, isso não é assim. Não é assim que eu faço. Não é dessa forma que eu quero. E aí ele foi e me corrigiu por diversas vezes até que eu entendesse que aquela forma que eu aprendi estava errada, que eu precisava fazer da forma certa. E ele me corrigiu. E na hora, talvez eu não entendesse, porque eu pensava: nossa, mas foi assim que eu aprendi. Mas Deus falou: olha, mas você precisa estar com o coração aberto para que você aprenda de mim. E não do homem, e não das pessoas. Você aprenda da minha palavra. Muitas vezes nós temos convicções que estão desalinhadas com a palavra de Deus. E aí ele nos corrige. E por que ele nos corrige? Porque ele nos ama. A correção de Deus para minha e para a sua vida é cuidado, é amor. Quando Deus ainda tem um propósito na sua vida, Ele vai te corrigir para você fazer certo, para você andar certo, para você ter a presença dEle ali constantemente. Porque tem gente que se perde de tal forma que o Espírito Santo já se afasta e ela começa a viver por conta própria. Então Deus corrige para falar assim: olha, você está começando a caminhar aí por um caminho que lá na frente não vai ser legal para você. Volta, e aí ele permite situações na nossa vida que na hora a gente não entende, que na hora dói, mas está nos realinhando para o centro do querer dele, está realinhando para a presença dele. Então não ache que Deus está te rejeitando, que Deus não te ama, que tudo de ruim acontece com você. O castigo de Deus é alinhamento, o castigo de Deus é amor. Ele só tá falando pra você: olha,
Não é assim, não é aí que eu quero que você esteja, não é fazendo isso. Então se conserta, eu tenho outros planos para você, eu tenho outros caminhos para você, eu quero realinhar as tuas prioridades. Então não é que Deus não te ama, muito pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele te corrige, porque Ele não quer te perder. Ele te ama tanto que Ele vai ficar insistindo ali em você até você de fato voltar para o querer dele. Só que assim como ele faz e os amigos de Jó, muitas pessoas julgam o momento que você está passando como um pecado. E Deus não se agradou dos amigos de Jó porque eles estavam julgando algo que eles não sabiam. Na história de Jó, Jó não tinha pecado. Era propósito de Deus. Foi permissão de Deus ele viver tudo aquilo. E talvez as pessoas olhem à sua volta e pensem, não, tá passando por isso porque pecou, tá passando por isso porque fez isso. E não. Muitas vezes é só propósito de Deus para te forjar, para que você tenha força, você tenha resistência, para que você olhe por pessoas que vão passar pela mesma situação que você está passando agora e você tenha misericórdia. Eu já passei por coisas que eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por isso? E Deus falou comigo, porque você vai consolar pessoas que vão passar pela mesma coisa que você. E de fato, pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu vieram até mim. E eu pude consolar. Eu falei, olha, eu já passei por isso. E é assim. Confie em Deus. Ele cura qualquer dor. Então Deus, ele te molda. Ele cria resistência em você, mas ele também cria testemunho. Porque através da sua vida, outras pessoas que estão passando pela mesma situação vão poder ter esperança de que elas vão passar. Então, nem tudo é castigo, às vezes é só Deus alinhando. E aqueles amigos de Jó estavam achando que era consequência de pecado. Não era, era propósito de Deus. Essa palavra, ela deixa muito claro que o castigo do Todo-Poderoso é amor. É certo que Deus também, ele castiga quando você peca, permite consequências, mas muitas vezes também ele dá livramento mesmo quando você erra, porque ele é misericordioso. Então, o nosso Deus, ele age com amor, com carinho, com misericórdia, mas também com correção, com firmeza. O que você precisa entender é que você primeiro precisa saber como está a sua vida diante de Deus. E se você não está em pecado, não ache que Deus te rejeitou, não gosta de você, esqueceu de você, muito pelo contrário. Até nesse sofrimento que você está passando, Deus tem um propósito. Então, ao invés de ficar revoltado com Deus, comece a orar diferente. Senhor, o que eu preciso aprender dentro desse processo? O que o Senhor está querendo trabalhar em mim dentro disso que eu estou passando? O que eu preciso alinhar na minha vida para cumprir o teu propósito, para fazer o teu querer? Muda a tua oração, que aí você sai desse processo. Porque você já aprendeu. Porque Deus já te tratou. Permita ser tratada por Deus, permita ser moldado por Deus, permita ser transformado por Deus, porque o castigo de Deus, a repreensão de Deus é amor, é cuidado. Ele corrige a quem ele ama, porque ele não quer perder você. Mas ele não vai deixar você fazer tudo o que você quer só porque ele ama você. É necessário que você viva uma vida de acordo com a palavra dele. E se essa mensagem falou com você, se inscreva agora aqui no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Um beijo e que Deus te abençoe.